tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal para falar sobre psicologia positiva e forças de caráter e virtudes. Meu nome é Adriana Carboneira, sou psicóloga, coach, especialista em intervenção em forças de caráter e virtudes e consultora de imagem e estilo. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que são as forças de caráter, o que são essas virtudes, como elas surgiram. Quando eu vou falar em forças de caráter e psicologia positiva, a primeira coisa que eu gosto de deixar claro, que é uma ciência, né? Não é apenas uma teoria, ela é científica. E essas forças de caráter, elas são traços positivos que são comprovados cientificamente que existem em toda a humanidade, em todas as pessoas. Eu tenho, tu tem, não importa o que tu viveu na tua infância, não importa a tua classe social, não importa a tua religião, não importa a raça, se tu nasceu no Oriente, no Ocidente, todos nós temos esses traços positivos. E eles, quando estão sendo utilizados, nos levam às virtudes humanas. A psicologia positiva, ela identificou 24 forças de caráter, 24 valores que, quando colocados em ação, eles constituem 6 virtudes humanas. Mas o que são virtudes? Antes de falar de forças, eu acho interessante a gente compreender um pouco do que significa a virtude, a importância dela para a nossa evolução como ser humano, nossa evolução como um ser constituinte de uma sociedade, né? Para a gente viver num coletivo, nós precisamos ser indivíduos melhores. E as virtudes nos levam a esse nosso potencial. As virtudes, elas são representações de características, de traços que são admiráveis, desejáveis para viver tanto em sociedade como para o próprio indivíduo, como para a evolução individual. Então a gente tem bondade, bravura, autocontrole, amor, inteligência social. Tudo isso são exemplos de valores que, quando colocados em práticas, levam a virtudes. E desenvolver virtudes é tão importante por quê? Porque as virtudes vão te levar para uma vida mais feliz, mais bem-sucedida, elas vão melhorar os teus relacionamentos, elas vão te trazer um bem-estar maior, mais qualidade de vida, mais felicidade e realização, tanto na tua vida pessoal quanto profissional. Elas vão te trazer uma vida mais significativa, mais gratificante. Tu vai ficar mais longe do adoecimento emocional, psicológico. Além de que, quando nós usamos as virtudes, nós não estamos fazendo um bem só para nós mesmos. Nós estamos fazendo um bem para as outras pessoas também. Nós nos tornamos pessoas melhores, nós evoluímos o nosso potencial, nós evoluímos o nosso espiritual e também evoluímos de uma forma muito positiva como sociedade, porque é sempre importante lembrar que, quando falamos de coletivo, nós estamos falando de vários indivíduos juntos, né? Os sistemas são compostos de indivíduos. E quando tu melhora como pessoa, consequentemente, tu está trazendo um benefício, uma melhora também para o teu sistema, aquele sistema que tu está inserido. E agora me diz, tá fazendo sentido para ti? Tu tá achando que tá precisando desenvolver mais as tuas virtudes? Ao longo do vídeo nós vamos falar sobre quais são essas 6 virtudes identificadas pela psicologia positiva e quais são as forças que constituem cada uma delas. Mas vamos lá, agora tu deve estar te perguntando, da onde que surgiu uma ideia de buscar forças nas pessoas? Bom, quando a gente fala em força, eu gosto de falar em recurso, né? As forças de caráter, elas são os teus recursos, aquilo que está dentro de ti. Que quando tu acessa, quando tu utiliza esses recursos, é onde tu consegue atingir os teus objetivos e a tua felicidade, o teu sucesso, como falei agora há pouco, né? Mas então, de onde é que foi a ideia de falar de forças de caráter? Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele olhou para o DSM. O DSM é aquele livro que nós temos, né, um manual de diagnóstico de transtornos mentais. Neste manual existem todas as doenças, né, os adoecimentos mentais, ali, psicológicos, né, tá tudo muito bem catalogado. E ele olhou para aquilo ali e pensou assim, nossa, a gente sabe tudo sobre adoecimento, mas a gente não estuda sobre o que faz com que as pessoas não adoeçam.
A gente não olha para aquelas características que elevam a pessoa, que melhoram a vida da pessoa. A gente não olha para aquelas características que trazem mais resiliência. Nós estamos olhando para as pessoas adoecidas, mas nós estamos negligenciando aquelas pessoas que são resilientes, aquelas pessoas felizes, né? Aquelas que conseguem ressignificar suas vidas, que ficam longe da depressão, da ansiedade, aquelas pessoas que têm bons relacionamentos, que mantêm seus relacionamentos, né? Que têm sucesso e felicidade na sua vida, tanto pessoal quanto na sua vida profissional. Nós não estamos olhando para essas pessoas, o que elas têm que faz com que elas sejam assim. Então a gente precisa buscar as características positivas, né? A gente precisa entender o que existe na humanidade que faz com que o ser humano ele se desenvolva. Então o Seligman formou a sua equipe para desenvolver esse estudo muito amplo, que é um estudo em nível de humanidade, para entender quais eram esses recursos, essas características. E então foi catalogado, né, ou melhor, foi desenvolvida, criada uma classificação de forças de caráter e virtudes. É uma classificação com essas 24 forças e com as 6 virtudes. E dentro dessa classificação, então se identificou que todos nós temos a nossa própria classificação. Apesar das forças elas serem as mesmas, eu tenho as 24 forças e tu tem as mesmas 24 forças. Porém, a intensidade com que cada força atua em mim é diferente da intensidade que ela atua em ti. Quando tu faz o teste via, que sai essa classificação, tu vai ver que tu tem uma identidade, né? Ela é um DNA. Aquela classificação é tua. Pode ser semelhante à minha, mas não vai ser igual. E a minha não vai ser igual do meu irmão, não vai ser igual da minha mãe, não vai ser igual do meu amigo. Não tem uma classificação que seja igual a outra. Olha como isso é incrível e como é forte. Por que é tão importante a gente falar sobre o autoconhecimento e sobre conhecer as forças de caráter? Porque ali está a tua essência. E muitas vezes tu está adoecido, porque tu não está utilizando as tuas forças que mais te representam. Então, eu tenho essas forças em mim, que a gente chama desses valores, esses traços positivos, porém eu preciso colocar elas em ação, eu preciso utilizá-las. E é aí que a gente faz o processo de intervenção de forças de caráter e virtudes, onde tu vai conhecer as tuas forças, tu vai estudar sobre as tuas forças e aprender como utilizá-las de maneira excelente de acordo com cada situação. Sei que parece muita informação, mas no começo é assim mesmo. É complicadinho? É. Mas depois que tu começa a entender, é muito gostoso de estudar sobre as forças de caráter. E é poderosíssima essa ferramenta. Ela muda vidas, porque ela mudou a minha, eu tô te falando isso, mudou a vida de muitos clientes meus. E agora eu te convido para a gente finalizar esse vídeo de hoje, para não ficar tão complicado, muita informação de início. Te convido a conhecer quais são essas 6 virtudes e as forças que compõem elas. Então, vamos para a virtude da sabedoria. Então, o grupo de forças que compõem a sabedoria é critério, curiosidade, criatividade, perspectiva e amor ao aprendizado. Se tu te identificou com grande parte dessas forças que eu te falei, possivelmente uma das tuas virtudes mais altas seja a sabedoria. Agora vamos passar para uma próxima virtude, a humanidade. Quais são as forças da humanidade? Amor, generosidade, inteligência social. Vamos para a terceira virtude, a temperança. A temperança é uma virtude difícil ainda a gente chegar nela. Olha só, as forças da temperança: prudência, humildade, perdão e autocontrole. O meu autocontrole é uma força baixíssima. Eu consegui entender muito sobre mim quando eu fiz as forças de caráter. Eu consegui entender muito sobre os meus comportamentos. Ali tu consegue entender muito das tuas decisões, né, das tuas atitudes. Por isso que eu falo que ela muda a nossa vida para melhor.
E a virtude, então, da justiça? Quais são as forças que a compõem? Tu te acha uma pessoa justa? Vamos ver se tu te identifica com essas forças? Imparcialidade, liderança, trabalho em equipe. E aí? Geralmente, a gente separa, né, a liderança do trabalho em equipe. Agora a gente vai para a virtude da coragem. Tu te sente uma pessoa corajosa, que não tem medo de enfrentar o novo, bravura, vitalidade, perseverança e integridade. Integridade, porque integridade, ser íntegro, não é para os fracos, viu? Porque ser íntegro muitas vezes é constranger, né? Ser íntegro muitas vezes causa um mal-estar entre as pessoas. Então, depois da coragem, a gente vai falar sobre a minha maior virtude, que eu amo, que eu me identifico, a transcendência. Eu chego até a brilhar quando eu falo transcendência, porque, ai meu Deus, ela é tão linda, todas são lindas, né? Mas a transcendência, ela tem a ver com alma, nossa evolução espiritual. Tanto que, quais são as forças que a compõem? Humor, e eu adoro o humor, gosto de uma piadinha. O humor também traz essa leveza para a vida, para situações difíceis. E a esperança a gente usa como otimismo. A esperança é a fé, a esperança de que ali na frente vai dar certo. A espiritualidade é outra força da transcendência. A gratidão é a apreciação do belo e da excelência. Eu sou muito a virtude da transcendência. E essa virtude eu realmente utilizo. Por isso que eu me identifico tanto com ela. Quando tu olha para a tua classificação, né, e tu consegue identificar quais são as tuas virtudes principais, tu vai ver que realmente aquilo faz sentido porque tu utiliza elas. É muito difícil a gente não estar utilizando as nossas principais forças, né, as nossas principais virtudes não estarem sendo praticadas. E quando elas não estão sendo praticadas, começa a gerar um ruído na nossa vida. Eu sei que parece meio complicado no início, mas eu te convido a ficar comigo nos próximos vídeos para entender mais sobre isso. Me comenta o que tu achou desse vídeo, se ficou muito complicado, se ficou um vídeo que te trouxe uma curiosidade, se tu gostou de conhecer as forças, um pouquinho sobre as forças, né? Porque isso foi só uma pincelada. Se tu conhecia, se não conhecia, o que tu gostaria de saber sobre esse conteúdo, comenta aqui. Então ficamos por aqui, eu te agradeço por ter me acompanhado até o final. E eu espero que eu tenha te tocado um pouquinho, espero que eu tenha conseguido abrir um pouquinho a tua mente. Então um beijo e até o nosso próximo vídeo.